Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem. Eu sou a professora Maria do Socorro e hoje estaremos dando continuidade aos estudos da disciplina de Geografia, módulo 4, capítulo 8. Precisamos cuidar da natureza. Na aula de hoje, estaremos estudando o módulo 4, capítulo 8, com o tema Ações pela Natureza em nosso dia a dia. Em nossos estudos, foi possível perceber como os elementos da natureza são importantes em muitas de nossas atividades. Lembra que nós falamos que no dia a dia, esses elementos da natureza, nós utilizamos eles no nosso dia a dia? No entanto, muitas vezes desperdiçamos esses recursos em nosso dia a dia. Isso exige uma exploração cada vez maior dos recursos da natureza. Vamos pensar em algumas maneiras de evitar ou reduzir essa exploração? Aqui abaixo nós temos uma opção: economizar água e energia. Ao utilizar água e energia em nosso dia a dia, podemos evitar o desperdício, por exemplo, não deixando torneiras abertas ao escovar os dentes e tomar banhos mais rápidos. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Cada ação que nós fazemos, ela contribui para o meio ambiente. Quando nós economizamos água, quando nós economizamos energia, quando nós não poluímos o solo, temos todo um cuidado na coleta de lixo, quando nós plantamos uma árvore, tudo isso contribui com a natureza. São ações do nosso dia a dia que contribuem com a natureza, com o bem-estar da natureza. As luzes nos cômodos podem ser apagadas quando ninguém estiver nelas. Então, crianças, se vocês estão no quarto de vocês e vocês vão para um outro cômodo da sala, eu vou assistir televisão na sala, eu vou ajudar a mamãe na cozinha. Então, ao sair do quarto, desligue a lâmpada. Você utilizou o banheiro? Saiu do banheiro? Desliga a lâmpada. São pequenas atitudes que contribuem para o bem-estar do meio ambiente, que contribuem com o meio ambiente. Aqui na imagem abaixo, nós temos uma pessoa lavando a louça com a torneira aberta. Ou seja, ela está desperdiçando água. Porque enquanto ela está lavando, ela poderia desligar a torneira e economizar a água. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desses e você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples. Cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim. Então, crianças, gostaram do vídeo Turma da Mônica, dos cuidados com o meio ambiente? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania no dia a dia, dos povos tradicionais e os respeito à natureza. Embora a natureza seja tão importante para a vida das pessoas, ela vem sofrendo ações que estão esgotando seus recursos rapidamente.
O desrespeito à natureza está ligado ao desperdício de recursos naturais e ao descaso com a sua conservação. Além disso, o consumo exagerado das pessoas contribui para uma exploração cada vez mais intensa da natureza. Por outro lado, para alguns povos tradicionais, a natureza é considerada sagrada. Alguns povos indígenas, por exemplo, têm uma relação especial com o meio natural, prevalecendo o respeito e a harmonia. Desse modo, eles retiram da natureza apenas o que necessitam, sem prejudicá-la. Nessa primeira imagem, vocês observam uma mulher indígena. O que nós podemos observar nessa fotografia? Que é uma mulher indígena da etnia Kalapalo, e ela está colhendo pimentas em uma pequena roça. Muitos indígenas compreendem a importância da natureza, da qual dependem para sobreviver. A madeira é cortada somente quando necessária para construir casas e canoas. As áreas cultivadas geralmente são pequenas roças de mandioca e outros alimentos, e assim como a coleta de frutos e raízes, a caça e a pesca também são feitas apenas em quantidade suficiente para alimentar a aldeia. A relação respeitosa com a natureza também está presente no modo de vida dos povos ribeirinhos. Em geral, esses grupos praticam atividades extrativistas que atendem às necessidades das famílias, conservando a natureza e assegurando a reprodução das espécies. Para os ribeirinhos, explorar os recursos naturais de maneira responsável é garantir a existência e a manutenção de suas comunidades. A população ribeirinha vive nas proximidades dos rios e sobrevive principalmente do extrativismo animal e vegetal. Seus alimentos são obtidos por meio da pesca, da caça, da coleta de frutos e sementes, e também de pequenas plantações. Nesta fotografia, na segunda fotografia, podemos observar uma criança ribeirinho participando da soltura de tartarugas do projeto Quelônios da Amazônia, PQA, em Rodrigues Alves, Acre. Essas e outras ações são importantes para os povos ribeirinhos, pois contribuem para a conservação e o uso sustentável das espécies animais. Logo abaixo, nós temos uma atividade com duas questões. Vamos responder no caderno. Letra A. Como é a relação dos povos indígenas e ribeirinhos com a natureza e como eles utilizam os recursos naturais? O que nós vimos na nossa aula? Que os povos ribeirinhos eles só tiram da natureza o necessário para a sua sobrevivência. B. Os povos indígenas e ribeirinhos são exemplos de respeito à natureza? Como podemos alterar alguns de nossos hábitos para preservar os recursos da natureza? Então, crianças, vocês observaram que os povos ribeirinhos, eles são muito cuidadosos com a natureza. E nós, o que nós temos feito para preservar esses recursos da natureza? Então, vocês vão registrar o que vocês têm feito, vocês têm feito como hábitos para preservar esses recursos da natureza. Vocês podem estar respondendo no caderno. Nesta atividade, nós temos a questão número 1. Encontre no quadro a seguir as palavras que completam as frases. Quais são as palavras que nós temos aqui? Respeito, respeitar, abrir, lixo e economizar. Então, nós temos 4 palavras que nós deveremos colocar nas frases abaixo. Primeira frase. Devemos espaço, água e energia nas atividades em nosso dia a dia. O que nós devemos?
respeitar, abrir, lixo ou economizar? Então, crianças, o que vocês acham que é a resposta correta? O que fica de acordo? Então, nesta primeira aqui, a resposta correta seria economizar. Então, eu vou responder aqui. Devemos Então, como ficaria a frase escrita corretamente? Devemos economizar água e energia nas atividades em nosso dia a dia. Bom, já respondemos a primeira. Então, vocês deverão responder a segunda frase, a terceira e a quarta, e encaixar a palavra correta. A segunda frase nós temos: ao escovar os dentes, devemos respeitar, abrir, lixo. Economizar não é, porque economizar nós já utilizamos na primeira frase. Então, vocês vão encontrar a palavra que fica de acordo com a frase. Na terceira frase nós temos: não devemos jogar ou espaço em locais inadequados. E na quarta frase nós temos: é importante espaço à natureza. Então, crianças, vamos lá fazer a atividade. Continuidade à atividade. A questão número 2. Pinte as frases que representam o modo de vida dos povos tradicionais indígena e ribeirinho e sua relação com a natureza. Então, nós temos aqui quatro frases e nós vamos identificar quais frases estão de acordo com o modo de vida dos povos tradicionais indígenas. Estes povos retiram da natureza apenas o que necessitam? Seus alimentos vêm da natureza? Vivem perto dos rios? Ou vivem longe da natureza? O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar a frase que representa o modo de vida. Pode ser que seja apenas uma frase, pode ser que seja mais de uma. Então, a professora aqui vai fazer uma para vocês aqui, para ver como é que fica. Retiram da natureza apenas o que necessitam. De fato. Então, a professora vai pintar aqui para vocês. Eu não vou conseguir pintar todo o quadrado, mas eu vou pintar parte da frase aqui, que é para registrar. E vocês terem como exemplo. Bom, eu pintei a primeira frase. Mas existem outras frases aqui que vocês poderão estar pintando consequentemente. Aqui em seguida nós temos: escolha uma das frases que você pintou e faça no espaço a seguir um desenho sobre ela. Então, o que vocês vão fazer aqui nesse quadrado em branco? Vocês vão desenhar, vai fazer um desenho relacionado à frase que você pintou, uma das frases que você pintou. Ah, professora, eu vou fazer, vivem perto, retiram da natureza apenas o que necessitam. Então, eu posso estar desenhando uma pessoa indígena pescando. Ela está pescando, tirando ali peixe para o seu alimento. Então, eu vou fazer um desenho bem bonito. Lembrando, crianças, que vocês podem copiar a frase abaixo do seu desenho, para que nós possamos estar identificando a sua escolha. Então, vamos lá, fazer um desenho bem bonito e responder corretamente. E para finalizar, vamos recapitular tudo o que nós aprendemos na aula de hoje.
Nesse capítulo, estudamos alguns dos impactos que as atividades econômicas causam ao meio ambiente e como podemos evitar ou reduzir esses impactos. Vimos também a relação de harmonia entre os povos tradicionais e a natureza. Vamos relembrar? Algumas atividades econômicas, se praticadas de forma responsável, podem poluir a água e o solo, em razão do despejo de resíduos tóxicos afetando plantas e animais. Com ações simples em nosso dia a dia, podemos contribuir para a conservação da natureza, como escovar os dentes com a torneira fechada e apagar as luzes ao sair de alguns cômodos. Além da poluição, algumas atividades econômicas contribuem para o desmatamento, por meio da retirada de vegetação para a formação de pastagens e lavouras, e da exploração descontrolada de madeira. E, por fim, os povos tradicionais mantêm uma relação de harmonia e respeito com a natureza, retirando apenas os recursos que são necessários para a sua existência. Bom, crianças, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Então, crianças, obrigado pela atenção. Até a próxima aula.